opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo na TV Alego, na TV Brasil Central, na RBC FM, na Rádio Brasil Central AM e no nosso YouTube que tá bombando, tá crescendo demais. Daqui a pouco vamos bater os 400 mil inscritos. Para isso, você que não se inscreveu, é fundamental e é de graça que você se inscreva, dê um joinha, acione as notificações. Isso faz com que a nossa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. O programa de hoje tá polêmico, tá pegando fogo, mais uma vez tá imperdível. TBC Debate de hoje tem os seguintes destaques. Revelação de reuniões entre a chamada Dama do Tráfico Amazonense com assessores de Flávio Dino colocam o ministro da Justiça em mais uma saia justa e esquentam o clima político em Brasília. Se teve algum erro, né, esse erro foi de minha parte, por não ter, às vezes, feito uma verificação mais profunda das pessoas que ia receber. Né? Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. O número de feminicídios no Brasil cresce no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. E veja também, Confederação Israelita do Brasil considera perigosas as declarações de Lula em que compara a ação militar de Israel na faixa de Gaza ao ataque promovido pelo Hamas. A solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes. Meu Deus do céu, a gente já começa com fogo no parquinho, com dois gigantes debatedores, Oséias Varão, advogado, ex-vereador, é influencer também, tá bombando nas redes sociais. Seja bem-vindo, Oséias, tudo bem? Tudo bem, Rafael, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Quero cumprimentar o João Coelho, que vai debater comigo, os nossos telespectadores e internautas. É sempre uma alegria muito grande participar do programa. Conosco, outro gigante, João Coelho, é filósofo e sociólogo que causou, dizendo que é um marxista cultural no último programa. Seja bem-vindo, tudo bem, professor? Obrigado, quero agradecer muito, Rafael, pelo convite. Quero agradecer também a nossa audiência, seja pela TV Alego, seja aqui pelo Canal 13 e também pelas rádios. Muito obrigado. Eu tô vendo que eu esqueci o celular do programa, então eu vou fazer algo diferente. Eu vou dar o meu celular hoje. 629-8155-8401. 629-8155-8401. Afinal de contas, eu tenho os nossos telespectadores, ouvintes, internautas como amigos, então não tem problema nenhum. Eu sou também um servidor público, mas por favor, juízo. Hoje o WhatsApp é o do meu telefone pessoal. Mas por favor, juízo também. É o que eu peço. Vamos fazer o seguinte. Não falem palavrões, né, Rafael? Exatamente, porque esse celular aqui fica muitas vezes com o Davi, com a Laura, com a Rafaela, enfim, né? Um celular de família. E a nossa pergunta aqui no nosso YouTube é a seguinte: Lula deve demitir Flávio Dino? Já temos 54 votos, sim, 85%, não, 15%. Mas antes da gente aprofundar esse assunto, a gente vai acionar mais uma vez o excelente, dessa voz bonita, esse grande jornalista, Fernando Couto, que traz a pergunta do dia. Integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública participaram no primeiro semestre de 2 audiências com Luciane Barbosa Farias, esposa de Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, líder da facção criminosa Comando Vermelho no Amazonas. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo, Luciane, conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense, esteve no prédio da pasta em 19 de março para audiências com Elias Vaz, secretário nacional de Assuntos Legislativos de Flávio Dino, e em 2 de maio, quando se encontrou com Rafael Velasco Brandani, titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais.
Nas redes sociais, Luciane diz ter levado a Rafael Velasco denúncias de revistas vexatórias no sistema prisional amazonense e apresentado um dossiê sobre as violações de direitos fundamentais e humanos cometidas nas prisões do Estado. Luciane também se reuniu com a diretora da Ouvidoria Nacional de Serviços Penais, Paula Cristina da Silva Godoy, e com Sandro Abel Souza Barradas, diretor de Inteligência Penitenciária da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Casada há 11 anos com Clemilson, Luciane e o marido foram condenados em segunda instância por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Sentenciada a 10 anos de prisão, a dama do tráfico amazonense responde em liberdade. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, Luciane exercia papel fundamental também na ocultação de valores vindos do narcotráfico, comprando veículos de luxo, imóveis e registrando empresas laranjas. Flávio Dino se manifestou. Disse que não sabia das audiências realizadas por integrantes da sua equipe com Luciane Barbosa Farias no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em uma publicação nas redes sociais, o ministro afirmou que nunca recebeu em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa ou esposa ou parente ou vizinho, que de modo absurdo inventam a presença dele em uma audiência que não se realizou em seu gabinete. Mais tarde, Elias Vaz, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, assumiu o erro por ter marcado a reunião em que esteve presente Luciane Barbosa. Se teve algum erro, esse erro foi de minha parte, por não ter, às vezes, feito uma verificação mais profunda das pessoas que ia receber, porque eu poderia ter exigido que cada pessoa que entrasse na minha sala eu pudesse verificar. Elias Vaz justificou que recebeu Luciane no meio de um grupo. Para deixar bem claro, eu não sabia que essa pessoa que veio aqui tinha qualquer relação com facção criminosa. É claro que a pessoa se identificou como de familiares de pessoas que estavam no sistema penitenciário. O caso fez com que o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, apresentasse um pedido de impeachment do ministro da Justiça, Flávio Dino. Vamos pedir o impeachment, a convocação do ministro Flávio Dino pelo recebimento em seu ministério por parte de um assessor importantíssimo que trata de assuntos penitenciários, recebeu uma mulher do principal chefe do Comando Vermelho no estado do Amazonas. Mais tarde, o deputado federal Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, protocolou um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar eventual envolvimento de servidores do alto escalão do Ministério da Justiça com integrantes de facções criminosas. A proposta é endossada por parlamentares da oposição ao governo Lula na Câmara. Flávio Dino foi alvo de outras polêmicas no decorrer deste ano. Uma delas foi o caso das imagens do circuito interno do Ministério da Justiça e Segurança durante o 8 de janeiro, que foram pedidas formalmente pela CPMI, que investigou os atos. Integrantes do Ministério afirmaram que tais imagens não existiam mais, que ficaram armazenadas por 15 dias e depois foram automaticamente apagadas, o que causou a insatisfação de membros da CPMI e mal-estar junto a parlamentares da oposição. E a onda de violência na Bahia e no Rio de Janeiro, que aumentou a sensação de insegurança entre a população, tanto que Flávio Dino anunciou a criação do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. E diante de todos esses fatos, a nossa pergunta do dia é a seguinte: dama do tráfico, Lula vai demitir Flávio Dino? É uma pergunta direta, uma pergunta que certamente está no calcanhar do Partido dos Trabalhadores, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, como a gente mostrou na matéria, existe até um pedido de impeachment. Flávio Dino, já estão chamando o ministro de ministro não sabia, porque ele não sabia que as imagens haviam sido apagadas, Ele não sabia e não sabe quem é atendido no ministério que ele comanda. Oséias Varão, Lula deve ou vai demitir Flávio Dino? É a nossa pergunta, Oséias. Pois é, Rafael, eu acho que ele deve, mas entendo que ele não vai fazer isso, porque o que nós estamos vendo no Brasil é o cumprimento dos nossos maiores medos, dos nossos maiores temores, que é uma organização criminosa tomar conta do poder no Brasil. Foi isso que aconteceu, na minha visão, com o retorno do PT e do Lula ao poder. Eu me lembrei aqui, Rafael, de uma gravação que circulou muito há algum tempo na mídia, nas redes sociais, de um preso do PCC, numa gravação, dizendo com riqueza de detalhes
que eles estavam indignados porque o presidente Bolsonaro tinha assumido a presidência da República e não tinha espaço para diálogo com o governo. E ele diz textualmente, olha, com o PT nós temos um diálogo cabuloso, a gente conversa, a gente dialoga. E aí, eu estava me lembrando também, Rafael, você lembra que no começo do ano, uma das primeiras medidas do Flávio Dino enquanto ministro da Justiça foi transferir o Marcola de Rondônia para Brasília? Você sabe que o sonho desses presos é sair dessas regiões isoladas e vir para ambientes como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, e que, portanto, o Flávio Dino realizou o sonho do Marcola de ser transferido de Rondônia para Brasília, isso no dia 25 de janeiro desse ano. E a desculpa dele é que o Marcola estava com um plano de fuga em Rondônia. Que conversa fiada. As penitenciárias isoladas, elas são muito mais eficientes, inclusive mais afastadas, são muito mais eficientes, inclusive, para impedir a fuga desses presos. É por isso que elas são assim, né? E aí você vê agora essa mulher que é esposa do chefe maior do Comando Vermelho no Amazonas. E não é só isso, Rafael. Ela é uma criminosa condenada por lavagem de dinheiro. E essa mulher, não foram só 2 vezes, viu, Rafael, que ela foi recebida de ontem para hoje. Eu já fiquei sabendo que ela foi recebida 4 vezes no Ministério da Justiça, foi recebida pelo deputado federal Guilherme Boulos, pelo deputado federal André Janones, aquele de Minas Gerais, e foi recebida por uma assessora do Ministério dos Direitos Humanos. Esta mulher. E agora o governo está tentando tapar o sol com a peneira, dizendo, eu não sabia. Como, gente? Pelo amor de Deus, como é que uma criminosa como essa... Eu fico imaginando, Rafael, o seguinte, como é que uma criminosa como essa se sente à vontade para visitar e transitar no Ministério da Justiça, no Congresso Nacional com os parlamentares de esquerda, no Ministério de Direitos Humanos. Como é que é possível isso? Como é que o povo brasileiro não fica indignado e desconfiado de que nós estamos sendo governados por uma organização criminosa, Rafael? É impressionante. Assim, nem nos meus piores sonhos eu imaginava um negócio desse acontecendo. Professor João Coelho, Flávio Dino será demitido por Lula? É claro que o presidente tem autonomia para demitir quem ele quiser. Mas na minha posição, na minha opinião, o Flávio Dino não cometeu erro algum. Claro que existe um erro do secretário que foi receber sem olhar a vida pregressa. Mas eu acho muito interessante que o Oséias ele tem uma indignação seletiva. Quando o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, cumpriu a agenda com condenados de madeireiras, principalmente condenados contra o meio ambiente, sendo o próprio ministro Ricardo Salles ministro do Meio Ambiente, o Oséias não teve nenhum tipo de indignação aqui com relação a essa recepção do ministro para madeireiros que foram condenados pela justiça. Agora, quando se trata de um erro que estava relacionado à assessoria do Flávio Dino, aí sim tem uma indignação. Porque isso é justamente o que a oposição faz. Ela busca determinados problemas para polemizar. Agora, por que o Flávio Dino ele está aí como cotado para cair, principalmente a direita busca muito que o Flávio Dino caia? Porque ele é uma figura extremamente expressiva e capaz de participar de qualquer uma das 3 áreas de qualquer estado. O que seria? Flávio Dino já foi governador do estado do Maranhão, Flávio Dino foi senador eleito e também foi juiz. Ou seja, ele está no executivo hoje, mas já esteve presente no judiciário e no legislativo. Então, assim... Ele é um coringa, então, Flávio da esquerda. Dino é um personagem político muito importante, não só para o governo do Lula, mas é importante para o Estado, é importante para o nosso país. Quando se trata, por exemplo, de criminosos que foram recebidos, por exemplo, pelo governo Bolsonaro, nós temos que ser bem claro. O governo Bolsonaro legitimava as milícias no Rio de Janeiro. Tanto é que em lugares onde tem milícias no Rio de Janeiro, 95% dos votos
foram para o Bolsonaro. Com qual então, fonte assim, o senhor está fazendo essa afirmação? Existe uma pesquisa... Professor, com em qual que foi, fonte? Qual é a fonte dessa informação? Existe uma pesquisa, a fonte do UOL, em que um pesquisador de sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez a análise de onde partiam os votos de cada região onde tem Qual milícia. foi o critério que ele utilizou para fazer essa análise, professor? A principal resultado que ele teve foi... Qual foi o método lugares onde... Pesquisa quantitativa. Quantitativa, calma, quando professor, analisa... calma. Agora, do ponto de vista, eu sou um cientista social. Esse sociólogo, eu sou sociólogo, do ponto de vista social. Esse sociólogo, ele é esquerdista, então, professor? A questão é, o que mostra que 95% de áreas de milícia Como é que o senhor toma foram como ocupadas, verdade uma pesquisa feita por um sociólogo esquerdista? Por milicianos? Porque o governo Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro, nunca foi contra a milícia, nunca foi contra milicianos. Inclusive, no próprio gabinete do Eduardo Bolsonaro, foi colocada a esposa do Adriano de Nóbrega. Eles eram contratados pelo próprio escritório político do filho do Bolsonaro. E tantos outros, esposas, mães, parentes de milicianos que eram colocados em gabinetes dos filhos do Bolsonaro. Então, assim, essa indignação que o Osés está colocando é uma indignação seletiva. A sua é seletiva? Os erros tem que sim. Eu acredito que o ex-deputado federal Elias Vaz cometeu um erro, cometeu um equívoco. E ele tem que responder por isso. Ele pode ter cometido esse erro, não conscientemente, por não ter analisado a ficha pregressa de todos que estavam lá. Mas quem vai ser punido agora é o Flávio Dino? Não, o Flávio Dino não teve reunião com ninguém relacionado ao tráfico de drogas, ninguém relacionado a qualquer milícia, como o Bolsonaro já teve. Professor João, olha só quanto que o senhor... Agora responde, sua indignação é seletiva? Olha só, o quanto que o senhor é aquilo do que o senhor me acusa, e o senhor está mostrando isso aqui ao vivo para os nossos telespectadores, certo? Quando se fala da recepção que o Elias Vaz fez, a criminosa, você inclusive dá a ele a chance da dúvida. Não deu? Você não deu? Agora, quando você fala da homenagem que os filhos do presidente fizeram à esposa de milicianos e milicianos, você não dá a eles... E da contratação do gabinete, o que você achou? Professor... Esposa do Adriano. Professor, olha só. O que você achou da contratação da esposa do Adriano de Nóbrega no gabinete do Eduardo Bolsonaro? Eu vou responder se o senhor deixar. O senhor deixa eu responder? Então, olha só. É possível, eu nem estou dizendo que isso é verdade, mas é possível que os filhos do Bolsonaro tenham contratado essas pessoas sem saberem das suas ligações com milícias. É possível isso ou não? É possível. E veja bem, não estou nem fazendo defesa, eu só estou mostrando a incoerência do professor João Coelho, quando, para um lado, ele é capaz de analisar a possibilidade de que isso não tenha sido feito com intenção. Mas quando se fala dos filhos do Bolsonaro, a acusação é taxativa, a conclusão é imediata, e isso sim é parcialidade, certo? E evidencia, na minha visão, desonestidade intelectual. E exatamente igual ele fez, ele está repetindo essa história, Rafael, de que tem uma pesquisa junto às regiões dominadas pela milícia, em que 95% dos eleitores votaram no Bolsonaro. Por que ele não usa como pesquisa o resultado das urnas eleitorais dessas regiões? Por que ele está usando um estudo feito por um sociólogo que geralmente é progressista e petista? O senhor tem que usar os números para fazer uma afirmação como essa? O senhor sabe se esse pesquisador é Eu tenho quase certeza. Primeiro porque... Quase certeza não é saber. Você sabe e o senhor não a sabe. Origem ideológica? O senhor não sabe. O senhor está usando eu dados que não analisei sabe. os dados estatísticos. Eu quero saber se o senhor analisou o resultado das urnas. Quem está sendo parcial O resultado das urnas nessa região, o senhor analisou? Quem está sendo parcial é o senhor. O senhor analisou? Responda a minha pergunta. Dados estatísticos. Responda a minha pergunta. Dados estatísticos mais precisos do que o resultado das urnas eletrônicas nessas regiões, o senhor não está usando. O resultado... O senhor não teve sequer curiosidade de verificar, porque o senhor quer usar uma afirmação parcial. Quer dizer, então, que o Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro com 95%? Não, claro que não. É isso que o senhor quer dizer? Não. Claro que não. O senhor disse o seguinte, olha o que o senhor disse. O senhor disse que nas regiões dominadas pelas milícias do Rio de Janeiro, o Bolsonaro teve 95% dos votos. Essa informação é falsa. E basta você verificar o resultado, porque, Rafael, todo mundo sabe que as urnas permitem que você verifique a votação de alguém por zona eleitoral, sim ou não? Sim. Por região, sim ou não? Por que o número de votação ele não está usando? Por que ele está usando uma pesquisa de um sociólogo esquerdista para fazer uma afirmação falsa?
Eu desafio, inclusive, o professor João Coelho a fazer essa pesquisa. Faça uma pesquisa nas regiões dominadas pelas milícias do Rio de Janeiro e veja se o Bolsonaro realmente tirou 95% dos votos. Isso é falso. Duas questões. Em período do governo bolsonarista, milícias crescem 387%. E depois outra pesquisa, não é do mesmo pesquisador, outra pesquisa que vai analisar qual é a quantidade de votos em setores, regiões em que a milícia no Rio de Janeiro é dominadora, percebeu-se que 95% dos votos estavam relacionados para o Bolsonaro. Conversa E outra fiada, questão, Bolsonaro, me diga um momento que Bolsonaro veio a público criticar as milícias. O que nós temos é uma organização criminosa que foi legitimada pelo Bolsonaro e que, inclusive, acrescentava que a própria milícia ajudava na organização do Estado. Quem estava defendendo aqui a organização criminosa era o próprio Bolsonaro. Agora, diferentemente do Flávio Dino, o que ele fez? Ele reconheceu que o seu secretário errou e que vai penalizá-lo pelo erro. Agora, será que nós não sabemos se o Elias Vaz vai ser demitido, não sabemos qual vai ser a penalidade. Agora, o governo reconhece... Mas a corda pode arrebentar para o lado mais fraco? Eu acredito que assim, Vaz? é necessário reconhecer o erro, como o governo já fez. Nós reconhecemos o erro. A segunda questão é tomar uma atitude com relação a Comando isso. Vermelho é um grupo criminoso? Claro, o Comando Vermelho é um grupo criminoso no Brasil. É uma facção criminosa. Hamas é um também. grupo terrorista? Hamas é um grupo terrorista também. Ô, Rafael, olha só, você está falando aí sobre essa questão de milícias, eu me lembrei aqui, João Coelho, de uma ministra do Lula chamada Daniela Carneiro, ministra do Turismo, no começo do governo Lula. Essa ministra tem ligações comprovadas com milicianos, tem trabalho realizado do ponto de vista político no Rio de Janeiro com milicianos, e o governo Lula contratou essa mulher, ela que é ligada a um político lá do Rio de Janeiro também, ligados a milicianos. O governo Lula nunca defendeu milícia. Não, veja bem, o senhor está dizendo aqui, então o senhor já está dizendo que o governo Bolsonaro Lula... defendeu. O governo Lula pode contratar pessoas ligadas Ela aos ainda milicianos, está no é isso? governo? Não, mas ela foi demitida inclusive por outra razão, não foi nem por isso. Ela Ela não foi tá no demitida governo. porque tinha que abrir espaço para um deputado do DEM. Ela não foi demitida porque era ligada à milícia. Falou em público defendendo a existência de milícia no Rio de Janeiro. Inclusive acreditava que a população usava a milícia para se defender do tráfico de drogas, que é um equívoco. O que é uma milícia? São duas organizações militares, por exemplo, duas organizações violentas. Uma milícia é um grupo paramilitar que se utiliza do poder. É um poder paralelo dos militares, é paralelo isso? para substituir o poder do Estado em determinadas regiões. Mas no fundo, ao cabo, é uma facção criminosa que não tem a legitimidade do Estado. Rafael, sabe do que eu me lembrei aqui agora também? As milícias paramilitares da Venezuela, bancadas pelo presidente Nicolás Maduro. Qual que é a sua opinião sobre essas milícias, professor João Coelho? Eu discordo de qualquer forma de milícia não estatal, ou seja, de grupo paramilitar que não seja estatal, qualquer força fora do Estado. Por quê? Porque tudo aquilo que acontece fora do Estado é um equívoco. O Estado ele tem o poder de nomear, de legislar, Mas então, de cultivar. Professor, então o senhor discorda do Lula quando ele diz que a Venezuela é um modelo de democracia? Eu acredito que o tipo de democracia que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, ela não é uma democracia direta. É uma democracia Não, o senhor não está indireta. respondendo, a pergunta dele Então, foi mas bem eu direta. vou chegar. Eu não concordo com o modelo de democracia na Venezuela. O senhor discorda do Lula, Mas então? não discordo. Lula foi infeliz? O Lula não foi assertivo no modelo de democracia. Mas o que ele estava criticando também? O modelo de democracia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm um modelo de democracia direta. A última eleição, que quem foi eleito foi o Donald Trump, a maioria dos votos não foi da população, foi dos delegados, os delegados partidários. Ou seja, quem elegeu Donald Trump foi uma elite política dos Estados Unidos. Agora, eu tenho o poder de criticar a democracia americana, mas tenho o poder também de criticar a democracia venezuelana. É democracia? Existe uma estrutura que se diz democrática, mas eu, na minha visão de democracia moderna, não é.
Muito bem, tá vendo? Que Discordou completamente aí do Lula, do né? presidente Parabéns Lula. para Isso o professor João fundamental. Coelho por essa independência, não é um E fanático. com do Lula, isso né? ele coloca a faca no seu pescoço, porque ele disse que Vossa Excelência tem indignação seletiva. O senhor já se indignou com Jair Bolsonaro, com as ações do governo dele? Muitas vezes, inclusive aqui ao vivo, né, Rafael? Você é testemunha disso. Por exemplo, agora em relação... faça 3 críticas ao Bolsonaro. Vamos lá então, né? A primeira crítica que eu falo ao Bolsonaro é o descontrole da língua. Ele fala muita coisa que não precisava, num tom que não precisava, e isso prejudica em muito, inclusive, a percepção que a população tem do governo dele. A comunicação ruim. Exatamente, né? Outra questão que eu faço crítica ao presidente Bolsonaro, por exemplo, lembra da história da Lava Toga, da CPI da Lava Toga? Naquela época ali, faltou acho que uma assinatura. Essa crítica talvez nem seja diretamente ao Bolsonaro, mas é o Flávio Bolsonaro, que é o filho dele, né? Então faltou uma assinatura para que nós tivéssemos a CPI da toga no Brasil, se eu não me engano, e o Flávio Bolsonaro se recusou a assinar e trabalhou contra. Na minha visão, um grande erro, talvez o maior erro do Flávio Bolsonaro foi essa... Tá, mas então só vale uma crítica por enquanto, porque a segunda se refere à família do Bolsonaro, né? Ao Flávio Bolsonaro. Olha, na verdade é o seguinte, o presidente Bolsonaro, na minha visão... Na pandemia, por exemplo, ele teria ido contra a vacina. Foi uma bobagem? Rafael, eu creio que não, sabe por quê? Aí vem uma discussão complicada a gente fazer, até porque hoje nós estamos impedidos de dar opinião acerca desse assunto, né? Mas a minha avaliação... Só sim ou não já vale. A minha avaliação pessoal, Rafael, é o seguinte... é que nós estávamos naquele momento sendo obrigados, por força das circunstâncias, a usar uma vacina que tinha sido aprovada de forma experimental. Sim. E num contexto como esse, você não pode exigir, obrigar as pessoas que tomam essa vacina. Você só conseguiu fazer uma crítica ao Bolsonaro, então? Só uma? Não, eu posso assim, me esforçar para tentar fazer outras, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo presidente, acho que ele foi o melhor governo que o Brasil já teve, pela primeira vez na história do Brasil em que eu tenho lembrança, o povo foi colocado em primeiro lugar, e é por essa razão, inclusive uma das razões pelas quais o Bolsonaro é muito perseguido, é porque ele teve essa coragem de enfrentar um sistema podre, cleptocrata, que escraviza o povo brasileiro há décadas, e ele teve a coragem de confrontar esse sistema em defesa dos interesses do povo, e por essa razão, uniu-se a alguns desses segmentos, eu me refiro, por exemplo, à Rede Globo, para manipular a boa parte da população que tem menos acesso à informação, manipulou essa informação contra o presidente, essa população contra o presidente. O namoro do Bolsonaro com o Centrão foi ruim? É uma crítica? Não, na verdade é o seguinte, então vou fazer uma crítica, mais uma, né? Porque a gente tem que ir lembrando, né, Rafael? Também você me pega de surpresa assim. Mas é mais uma crítica que eu faço ao Bolsonaro, só que no sentido inverso do que você está esperando. Eu, se tivesse no lugar do Bolsonaro, eu tinha composto com o Centrão no primeiro mês de governo. É por uma questão lógica. Então o Lula está correto em fazer as alianças que ele tem feito com o Congresso Nacional? Fazer aliança está correto, agora depende qual o método que você usa, certo? Então, você não consegue governar o país se não tiver maioria no Congresso, concorda, Rafael? Quem é que coloca aqueles deputados ali? Não é o povo? Concorde você com a escolha ou não, eles foram colocados pelo povo e estão ali. E você precisa constituir maioria para governar. Não dá, senão você... O próprio Bolsonaro começou a enfrentar a ameaça de impeachment, lembra isso? Durante, assim, próximo do final dos 2 primeiros anos do governo dele, ele começou a sofrer ameaça de impeachment, justamente porque ele se recusava a fechar um acordo com o Centrão. Né? E aí, a ameaça, inclusive, eu me lembro bem, que diziam que o Bolsonaro, porque não fechava acordo com o Centrão, era autoritário. Essa era a acusação. E depois que ele compôs com o Centrão, aí ele virou fisiológico. Ok, né? Foi uma crítica que você fez ao Bolsonaro. 3 críticas ao Lula, rapidinho. Eu vou fiz fazer duas. mais. Vai Não, fazer peraí, mais. Peraí, eu Tá fiz vendo? duas. Eu fiz a duas. língua e fiz ao fato de ele não ter fechado com o Centrão, mas no começo do governo. Duas críticas. Olha, faça 3 rapidinho aí pra gente ganhar tempo, professor. Infelizmente, do ponto de vista de orçamento, nós só temos 4% do PIB para a educação. Nem chega a 4, é 3,90 alguma coisa. Eu gostaria que o governo Lula repensasse esse investimento em educação. Eu sou professor, trabalho em docência e lido o tempo todo com a educação. Então, é uma crítica que tem que rever. Tá vendo que ele foi muito mais direto que Vossa Excelência? Sim. Ligação da pasta do MEC com grupos de investimento e empresários da educação. Infelizmente, essa relação com empresários da educação e o governo Lula tem prejudicado as políticas públicas para a educação. Principalmente por quê? Porque pode ser que lá na frente essas empresas venham a se lucrar com a educação pública. E para mim é uma crítica que eu faço abertamente essa crítica. Inclusive,
usando aquele modelo lá do Ceará, né? Uma escola pública do Ceará, que deu certo e tudo mais, que utiliza o modelo escola de resultado. Visão, número de mulheres no governo Lula. Eu gostaria que o governo Lula tivesse um número maior de mulheres. Número de pessoas indígenas e políticas públicas relacionadas a pessoas indígenas. Acredito que nós deveríamos voltar a tentar recuperar as línguas indígenas no nosso país, e acredito que o governo Lula tem e deve ter um compromisso com o histórico da cultura do povo indígena. Tanto é que eles estavam aqui quando os europeus chegaram, e o governo deveria respeitar mais os grupos indígenas do nosso país. E não ter, foram quatro assim, e não ter revogado a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Revendo que depende do Congresso também. Depende do Congresso, mas assim, impor uma certa cisão a duas reformas que foram extremamente prejudiciais. Ele reviu a reforma do ensino médio, que eu achei muito bom, justamente porque avançou, mas essas duas reformas eu acredito que precisam ser revistas. Eu preciso ser justo aqui. Em um minuto, ele apontou de maneira muito objetiva 5 críticas ao governo Lula. Deixa eu completar minha terceira, Vossa Excelência só citou 2 e ficou enrolando, Oséias. Não é que eu fiquei enrolando, fiquei justificando, né? Rafael, eu quero fazer uma terceira crítica ao presidente Bolsonaro e depois fazer um comentário sobre o que o professor João Coelho falou. A terceira crítica que eu faço ao presidente Bolsonaro é o seguinte: quem quer governar não pode brigar com todo mundo, você tem que escolher os seus inimigos. E o Bolsonaro, na minha visão, quis brigar com todo mundo. Ele brigou com o STF, brigou com a Câmara, brigou com o Senado, brigou com governadores, brigou com o prefeito, brigou com a imprensa, certo? Certo. Então isso é um erro estratégico muito grande. Você tem que falar, olha, eu quero brigar com esse inimigo e tem que se aliar com os outros. Se você quiser ser bem-sucedido no governo, concorde você ou não com o sistema, é assim que funciona. Agora, em relação à primeira crítica que ele fez, eu acho que isso, inclusive, precisa ser muito bem colocado, Rafael, porque é um dos pontos críticos hoje do nosso país, é essa história de que um dos problemas da educação é falta de dinheiro, é falta de recursos. Essa é uma percepção muitíssimo equivocada, professor João. Eu falo isso porque eu fui vereador aqui em Goiânia, eu tive muito cuidado, muita atenção com a questão da educação, procurei conhecer, procurei estudar o assunto. E o que acontece, Rafael? Aqui em Goiânia, só a título de exemplo, aqui em Goiânia, nós gastamos algo aproximado de R$800 por mês para manter cada aluno na rede municipal. Você quer dizer para mim que R$800 por aluno não é uma quantidade de recurso suficiente para produzir uma boa educação? É isso que você quer me dizer? Não é. Certo? Inclusive, eu pago numa escola particular para os meus filhos um valor menor do que esse. Então está errado, o foco não é esse, o problema da educação no Brasil não é falta de recursos, o problema é a má administração dos recursos disponíveis. Nós temos que inclusive combater esse discurso para não ficar dando tiro fora do alvo, é isso. Ok, vamos lá, mais um assunto bombástico também e triste, né? O Brasil registrou 722 feminicídios entre janeiro e junho deste ano. 2,6% a mais do que os 704 casos dessa natureza contabilizados no país no primeiro semestre de 2022. É o que aponta o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em dados das secretarias estaduais de segurança pública. Os 722 feminicídios da primeira metade deste ano é o maior número da série histórica para um primeiro semestre, já registrado pela entidade desde 2019. Segundo o levantamento, o aumento de feminicídios no país foi puxado pela alta de 16,2% dos casos no Sudeste, única região do país com aumento nos registros desse crime no primeiro semestre deste ano. Já o número de estupros cresceu 14,9% no primeiro semestre. Foram 34 mil casos de estupro de vulnerável de meninas e mulheres no primeiro semestre deste ano. Esse fantasma da segurança pública, que evidentemente envolve os estados também, ele assombra o governo Lula. O governo Lula precisa reagir. Eu gostaria só de responder sobre a questão do investimento em educação, que o Oséias tratou numa pauta anterior, só para dizer o seguinte: a OCDE, que é a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a principal organização americana para emitir dados,
colocou o Brasil em penúltimo lugar em investimento aluno. Ou seja, nós estamos falando de 71 países, alguns em desenvolvimento, outros muito desenvolvidos. O Brasil é o penúltimo lugar, ou seja, não é suficiente a quantidade de investimento que o Brasil tem por aluno. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem está analisando essa pesquisa é a OCDE, que é a principal organização americana para emitir dados e políticas públicas. Sobre o tema. Seria suficiente? Sobre o tema, que seria suficiente na sua avaliação? Eu acredito que nós deveríamos investir a quantidade que países desenvolvidos investem, principalmente em tecnologia. Por quê? Porque você que defende o liberalismo econômico vai compreender. O número de competitividade em mercado de trabalho depende de muito, mas muito investimento desse aluno. E não estamos falando só de aluno nível básico. A educação brasileira era dividida em 2 níveis. Educação básica, que é primeira fase, segunda fase, ensino médio, fundamental e ensino médio, e depois ensino superior. Então, assim, o investimento para esse aluno tem que ser para a vida toda. Okay. E do ponto de vista da OCDE, nós estamos em penúltimo lugar dos 71 países em investimentos. Sobre o tema de segurança pública. Com relação ao tema, nós estamos passando por uma mudança cultural que está relacionado, inclusive, com parte do combate ao machismo, a homofobia, a transfobia, que é uma mudança de comportamento social. Crimes que antigamente, culturalmente, não eram denunciados, estão passando a ser denunciados. Nós vimos aí recentemente o caso da Ana Hickman. O marido agrediu ela e ela foi lá denunciar. No passado, esses crimes ficariam velados pela família, ou seja, eles ficariam dissimulados. Mas a comparação é recente. Infelizmente, é recente, mas essa mudança cultural ela vem acontecendo principalmente por propagandas de que a mulher vai ser bem recebida quando chegar numa delegacia. Aqui, inclusive, o governo do estado de Goiás criou a Delegacia da Mulher, uma delegacia específica para atender esses casos, e a recepção a essa mulher também é feita por outras mulheres. Ou seja, são políticas públicas que têm sido desenvolvidas desde o governo federal até os estados e municípios, que têm contribuído para que crimes violentos praticados contra a mulher, eles sejam punidos. Inclusive, o maior exemplo é a Lei Maria da Penha, que retirou a possibilidade, a prerrogativa... Que é anterior a este governo. Exatamente. Que retirou, mas é todo um processo de mudança cultural que acontece a partir de uma mudança de uma política pública. Tá, mas e o número de estupros que aumentou? Retirou a questão, por exemplo, de não poder denunciar ou de retirar a queixa, né? Okay. Esse número precisa ser combatido. Quase 15%. Mas o número de crimes que antigamente eram invisíveis para o sistema, porque eles não eram denunciados, esse número aumentou, ou seja, esses crimes têm sido denunciados porque as mulheres estão se sentindo mais confiantes em denunciar seus agressores. Osés Varão, a respeito dessa questão da violência, o governo federal tem culpa ou não tem culpa? Rafael, eu achei assim uma extrema divagação do João Coelho quando ele usa essa argumentação que antes os crimes não eram denunciados e agora era. Acho que ele tirou isso da cabeça dele, sei lá, porque ele não deve ter dados que demonstrem isso, né? Então, eu me lembrei do Lula, né, dizendo que andava pelo mundo, dizendo que tantas mulheres morriam de aborto. A gente não sabia, porque era tudo ilegal, mas a gente saía soltando números. Ó, tem o mapa da violência, é mais ou menos, na minha visão... Inclusive o mapa da violência desse ano já foi debatido lá na rádio. Professor... Basta ler o mapa da violência, não, você vai entender... mas o mapa da violência olha... Que existem crimes que não são investigados e existem crimes que são denunciados. Isso é óbvio que existem crimes que não são investigados, existem crimes que não são denunciados, não precisa nem ser inteligente para saber disso. A questão não é essa, a questão é se há uma relação direta entre esse fato e o fato seguinte. E os senhores não sabem demonstrar isso, eles estão apenas falando, certo? Esse é um ponto que eu acho que a gente precisa ressaltar. Em relação a essa questão do feminicídio, eu queria lembrar aos nossos telespectadores que em 2006, e aqui, Rafael, é um ponto central da nossa discussão, boa parte da esquerda brasileira acostumou-se a enganar a população, apresentando-se como salvadores da pátria, como detentores de virtudes e protetores dos cidadãos oprimidos. Eles vivem disso. Só que a real, cidadão,
é que eles não se importam com você. Eles não se importam em resolver os problemas efetivamente. Eles vivem de alimentar um aparente conflito entre homens e mulheres, gays e héteros, brancos e negros, ricos e pobres, patrões e empregados. Eles vivem disso. Resolver o problema de verdade, eles não querem, tá? Não sabem se quer resolver. A Lei Maria da Penha, que foi apresentada na época como a grande salvadora das mulheres, 2006, isso já são quantos anos, Rafael? 17 anos, certo? E ninguém vê o arrefecimento. Olha só, lei aprovada, ninguém vê a diminuição da violência contra as mulheres. Sabe por quê? Eu desconfio. É porque eles não vão na real raiz dos problemas. Eles não procuram resolver os problemas de verdade. Nós seremos enganados pela esquerda durante mais 20 anos. E daqui 20 anos, se nós ainda estivermos debatendo aqui no TBC, se nós estivermos ainda debatendo aqui no TBC Debate, está aqui o professor João Coelho explicando por que as mulheres são importantes, que precisam ser defendidas e que não pode ter violência contra as mulheres, mas não resolve o problema porque eles não sabem resolver, certo? É porque eles querem transformar o problema numa guerra de sexo. E é óbvio que não é isso. O problema da violência não é algo que decorre da guerra de sexos. Pessoas que são violentas são homens e mulheres mau caráteres, mal educados, violentos, agressivos, certo? Não é uma questão de homem e mulher. E uma questão que a gente precisa procurar identificar, que eu estou vendo acontecer constantemente. Isso eles fazem, inclusive, com os homossexuais, né? Todo homossexual que morre é vítima de homofobia. Toda mulher que morre é vítima de feminicídio. Gente, vamos parar com isso. Vamos tratar as coisas com honestidade, com integridade. Feminicídio, defina para mim feminicídio aí. Vamos lá. O senhor, defina feminicídio. Então, feminicídio é quando existe a prática de um homicídio em que a existência, o simples fato da vítima ser uma mulher é utilizado como elemento. Por isso que a prática do ódio, ou seja, esse crime foi praticado com ódio, com a prerrogativa de gerar um sofrimento para aquela vítima pela condição de mulher ao qual ela está inserida. Existe masculinicídio? Não, não existe. Agora, quais são os dados de mulheres que assassinam homens? É minoria. Opa! Quando Nossa, você... eu não acredito que o senhor entrou nisso, não. Quando você pega e simplesmente diz que são mau caráter, não, nós estamos falando de um modelo de sociedade em que... Modelo de sociedade machista... Então os homens que cometem feminicídio são vítimas do machismo. Eles não têm responsabilidade individual, da estrutura social. O que nós precisamos pensar é que tem que existir uma política pública específica no combate, por exemplo, a uma violência que é muito mais ampla do que a violência da mulher que, por exemplo, que assassina homens. Se existisse dados estatísticos que mostrasse que a maioria das mulheres assassinam homens do que o contrário, do que a maioria dos homens que assassinam mulheres, principalmente mulheres que são esposas, namoradas ou que têm alguma relação familiar, Rafael, aí sim poderia se pensar João, numa política pública como essa. Agora, esse argumento seu, Oséias, divagando, isso é questão de mau-caratismo. É não sei o que a esquerda não sabe resolver. Você quer explicar o resultado de uma política pública por mau-caratismo? Como que a sociedade vai saber distinguir quem é mau caráter e quem não é? Nós estamos falando aqui de lei, nós estamos falando aqui de um processo que vai punir aqueles que são agressores. E a maior parte dos agressores em relações domésticas, em relações familiares, são de homens contra mulheres. Isso são dados estatísticos. Me mostra, então, que a maioria das mulheres que assassinam homens... Então vou te fazer a pergunta, até para te dar um gancho muito claro. Existe também masculinicídio? Ou não existe nenhuma coisa nem outra? Não, na verdade, nem feminicídio, nem masculinicídio. Na verdade, esses termos são utilizados pela esquerda para promover o antagonismo de classes entre homens e mulheres. E eles vivem disso. E eu não vou localizar a pesquisa aqui agora, Rafael, mas eu vou falar sobre ela aqui e eu depois vou enviar para você. Que eu já enviei ela, inclusive, para alguns debatedores com quem eu debato aqui no Goiânia, quando eles fazem essa falácia que o professor João Coelho acabou de fazer aqui. Eles não sabem. E sabe por que eles não sabem? Porque eles nem se importam com a verdade. Mas existem pesquisas que mostram, olha que absurdo que eu vou falar aqui, só que eu tô correndo o risco de falar um absurdo e estou pedindo para você conferir. Mais homens são mortos por violência doméstica no Brasil do que mulheres. Rafael, olha, eu estou colocando a minha credibilidade em jogo aqui agora. Eu vou repetir.
mais homens são mortos em decorrência de violência doméstica no Brasil do que mulheres. Com base em quê, Oséias? Pesquisas feitas por órgãos isentos, não dominados pela lacrolândia da esquerda, que quer criar artificialmente um antagonismo entre homens e mulheres. E qual é esse órgão? Certo? Eu acabei de dizer que eu não tenho a memória. Eu vou Ah, mandar você para o não tem. senhor. Então o senhor me manda. Sabe por que eu estou dizendo isso? Esses dias eu fui debater com um mestre da Universidade Católica de Goiás. Estive lá na Católica para debater com ele sobre esse assunto. E aí ele repetiu isso. Parecem papagaios repetindo. E aí eu mandei para ele a pesquisa. Não, porque a solução para você é Inclusive, só identificar os mau né? caráteres. Então, eu mandei para ele a pesquisa. Identificou o mau caráter, Eu mandei tudo para certo. ele a pesquisa, ele ficou chocado. Não, mas eu não... Então, é porque a esquerda nem está interessada em saber a verdade. Eles querem usar uma parcela da sociedade como vítimas de manipulação ideológica para constituir eleitorado, gente. A esquerda não se importa com mulheres de verdade. Essa é a questão. Certo? Eu fui vereador aqui em Goiânia e acompanhei isso bem de O perto. que é uma mulher de verdade, Oséias? Opa! Você está querendo mudar de assunto já? Não. Mulher de verdade é uma mulher que tem o cromossomo X. Como que é? Eu não sou bom em genética, mas como que é, professor? X ou XY, meu Deus? X e XY. O que é o homem? É o... XY. E a mulher é o XX? Não. Não é minha, Eu não é minha entrei nesse especialidade. assunto, não. Mas Você se resolva não, sozinho aí. Não, mas mulher é aquilo que é definido cromossomicamente como mulher, geneticamente como mulher. E a gente, mulheres, são pessoas que têm uma vagina, que tem um seio, que gera bebê e tantas outras coisas, que tem uma estrutura hormonal completamente diferente dos homens. A gente sabe o que é isso, né? Você está me perguntando, eu sei por quê? Mulher de verdade. Isso. É porque a esquerda, nas últimas décadas, tentou misturar esse negócio e dizer que mulher é quem se sente mulher, né? Então, mas não é essa não é a verdade, isso aí é mais uma invenção da esquerda. Então, eu vou fazer um compromisso, Rafael, de mandar para você. Eu vou tentar localizar aqui no WhatsApp, que eu mandei para o professor. Ainda durante o programa, eu vou te mandar aqui, tá? Ainda durante o programa. Vamos lá, então. Vamos girando os assuntos, agora registrando a participação hoje pelo 981558401. Olha só, se não fosse o Oséias Goiás, se depender da esquerda, eu seria cego. Parabéns, Oséias Varão. Ricardo Gomes gosta de você, Oséias Varão. Vamos Obrigado, lá. Ricardo, viu, Mais pelas participações. Meu nome é João Cláudio, o seguidor do Paulo Berengues e, consequentemente, admirador de sua esposa, de sua pessoa. Não temos argumentos para discutir com esse tipo de idólatra comunista. Sou seu fã, mas estou deixando de assistir seus programas por causa deles. E qual está sendo convidada? Minha opinião, grato. Assista, porque você gosta, porque você não gosta. O importante é ouvir todas as opiniões, estar aberto para ouvir todas as opiniões, para você que é suficientemente inteligente, tirar as suas próprias conclusões. Tem gente mais que fala que agora eu vou desligar, e no outro dia manda mensagem e fica em paz novamente conosco. Gosto do programa, mas por que os esquerdistas gostam de cortar a fala da direita? Isso é tática da esquerda, professor? O Cláudio Rocha fazendo essa pergunta para o senhor. Esse debate é quente, caloroso, é um bate-bola, é um ping-pong. É debate raiz, né, professor? Ó, todos os debates desse programa são 2 contra 1, olha só. A culpa é minha. Agora eu não sei se sou eu e o professor João contra o Oséias. Por que você está macunado? Ou o contrário, né? Eu e o Oséias contra o professor. Você podia ser mais específico, mas eu digo sempre que eu sou chamado de tudo aqui. De bolsonarista, de lulista, de esquerdista, de comunista, de eletricista, de taxista, mas o único ista que eu sou é jornalista. Rafael Vasconcelos, circula um vídeo nas redes sociais em que o senhor Flávio Dino diz ser fã da primeira-dama do Comando Vermelho. Impossível aceitar que ele não conhecia e tal. Parabéns pelo programa. Esse vídeo está circulando mesmo, mas eu não tenho. Inclusive eu mostrei esse vídeo para o professor e para o Oséias e a gente não teve a segurança de colocá-lo no ar, porque a gente tem que fazer uma checagem muito apurada, a gente tem que ter muita responsabilidade com informação. Vamos lá, mais assuntos. Achei a pesquisa, viu? Eu vou te mandar, eu vou mandar para o professor João Coelho também. Qual é a pesquisa? Você tem que falar para o nosso público. Eu vou mandar qual um é a link, pesquisa. eu vou abrir. Daqui a pouquinho, ok. Vamos com esse assunto.
E aí vamos nele e mais no final do programa você fala a respeito da pesquisa. A Confederação Israelita do Brasil criticou diretamente o presidente Lula e chamou de perigosas declarações dele em comparação à ação militar de Israel na faixa de Gaza, ao ataque promovido pelo Hamas. Segundo a entidade, as declarações de Lula estimulam entre seus muitos seguidores uma visão distorcida e radicalizada do conflito. Para a CONIB, não há equivalência entre os métodos do grupo palestino e os do Estado judeu e dizer que espera um equilíbrio do governo brasileiro. Vamos acompanhar o que disse Lula e o que gerou toda essa polêmica. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Não é a primeira vez que Lula e o PT colocam Israel e o Hamas na mesma categoria, a categoria de terem cometido atos terroristas. Essa equivalência é justa ou não, Oséias Varão? Eu vou dizer mais uma vez que eu desconfio que o Lula está com sérios problemas mentais cognitivos, ele está no mínimo esclerosado. O Lula equiparar Israel ao Hamas é de uma atrocidade, de um desrespeito à inteligência dos brasileiros impressionante. Só basta dizer, Rafael, que essas acusações que ele faz contra Israel, ele simplesmente desconsidera a razão fundamental por qual essas pessoas estão morrendo. Por qual razão o Lula nunca critica o Hamas por eles estarem usando essas pessoas como escudos humanos? Por qual razão o Lula nunca critica o Hamas por montar seus lança-foguetes ao lado de escolas, creches e hospitais? O Lula não sabe disso? O Lula não sabe que o Hamas tentou de tudo para impedir que os moradores deixassem a faixa de Gaza, fugindo para a região sul, fugindo da zona de conflito? O Hamas não deixou, não permitia que essas pessoas saíssem. O Lula não sabe que ontem ou antes de ontem, Israel se propôs a retirar as crianças que estão recebendo tratamento no hospital, levar essas crianças para um local seguro para que elas continuem sendo tratadas, e o Hamas impediu que as crianças fossem tiradas do hospital. O Lula não sabe disso, Rafael. É muita cara de pau, é muita sem vergonhice, é muito cinismo. Me perdoe, mas como é que você não fica indignado com um homem como esse se aliando a um grupo terrorista, fingindo que é imparcial, que tá... Não, mas tem que criticar um, tem que criticar o outro. Note a diferença das críticas do Lula em relação ao Hamas. Isso não é honesto. Isso é um absurdo, gente. E nós estamos vendo partidos de esquerda no Brasil hoje escancarando a defesa ao Hamas. É incomparável as duas situações. Nós temos um Hamas que escraviza o povo em Gaza. Se você não sabe, em Gaza governa uma ditadura que matou todos os seus opositores, ganhou a eleição em 2006, em 2007, assassinou os opositores, que mantém o povo palestino em Gaza escravo, que manipula a opinião pública com dados falsos o tempo inteiro. Gente, pelo amor de Deus, com um presidente como esse, tenha dó. Professor João Coelho, essa equiparação, ela é justa ou ela é problemática? O discurso do Lula, ele foi bem enfático ao condenar o ataque do Hamas naquele dia fatídico. Agora, o que nós estamos falando aqui é que não houve um cessar-fogo necessário para que as vítimas pudessem ser retiradas, para que as pessoas pudessem ser retiradas. E nesse caso, a própria ONU, que tinha o poder de intervir nesse cessar-fogo, votou contra esse cessar-fogo para que as pessoas fossem retiradas. Inclusive, o governo brasileiro retirou todos os brasileiros
que tinham interesse em sair de lá da faixa de Gaza. Demorou muito tempo, justamente por conta dos ataques que Israel colocou contra a faixa de Gaza. Agora, o que nós estamos querendo aqui mostrar é o seguinte: embora o Hamas tenha agido dessa maneira, e foi um ato terrorista contra o Estado de Israel, nós estamos falando em salvar crianças, mulheres, pessoas vulneráveis e retirá-las do lugar do conflito. Ah, mas como é que vai identificar onde está o Hamas e se eles estão no meio das pessoas? Então retira parte das pessoas que podem sofrer com esses ataques. Agora, eu fico muito surpreso, mais uma vez com a indignação seletiva do Oséias, porque quando houve aqui no Brasil mesmo, cheias, quando houve aqui chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul, o Bolsonaro foi passar uns dias na praia. Quando houve as chuvas na Bahia, em que alagou tudo, o Bolsonaro disse que não ia enviar recursos para as prefeituras e continuou suas férias sem nenhuma preocupação. O governo Lula está preocupado em repatriar os brasileiros e ele começou a sua fala instigando o Hamas e dizendo que o Hamas era um grupo terrorista e agiu de maneira inequivocada, mas que Israel também está se equivocando ao não criar um cessar-fogo para retirar as pessoas, para repatriar até as suas nações. O senhor seria a favor de um cessar-fogo com Hitler? Não é a mesma coisa, né, Oséias? Não? Não é a mesma Por que coisa. que não é? Não é a mesma coisa. Existia ali um grupo nazista que instituiu uma ação violenta. O cessar-fogo que aconteceu foi os Estados Unidos metendo uma bomba atômica. Eu estou dizendo o seguinte: era necessário sim ter um mínimo de ética até na guerra. É necessário que as vítimas possam ser retiradas. E existem acordos e prerrogativas que indicam esse cessar-fogo. Mas e quando o Hamas não deixa que as vítimas sejam retiradas? Mas não é o Hamas que não deixou. Foi o bombardeio que manteve. Não. O senhor não está acompanhando as notícias. Quem? Não. Inclusive, o próprio Israel não deixou os caminhões com mantimentos entrarem na faixa de Gaza. Então, mantendo as pessoas lá, não só com isolamento, mas também longe da água. Então, assim, nós estamos falando aqui o mínimo de condição humana. O Estado de Israel não deixou que entrasse os caminhões com ajuda humanitária. O senhor não ficou sabendo que o Hamas estava impedindo os moradores de saírem da faixa de Gaza? E por que os brasileiros saíram? Me digam. É por causa da relação com Lula? Porque aqui eu já vi. Tudo que acontece no mundo, ou na favela, é culpa do Lula. Muito bem, participações aqui do nosso público hoje no 629-8155-8401. Primeira vez que estou assistindo. Parabéns pelo programa. E falando sobre o debate, o argumento da esquerda é vazio, sem nexo, fanatismo, fala mais alto e não dá tempo da resposta para o Oséias. Eu acho que o tempo aqui está equilibrado, tá não, Oséias? Tá bom, tá ótimo. O tempo tá bom, mas eu agradeço mais. A primeira vez que você está acompanhando o programa, a gente fica feliz. Sou fã desse programa. Parabéns, Rafael, por ser honesto como mediador do debate. Fui aluno do João Coelho, no Irmã Gabriela. É um bom professor, tem coisa que concorda e tem coisa que não. Assim como Oséias, tem coisa que concorda e tem coisa que não. Muito obrigado pelo programa, é muito esclarecedor, consigo tirar minhas próprias conclusões. O objetivo do programa foi atingido. Eu agradeço muito seu comentário, nossa, é muito bom ver a participação dos ex-alunos aqui. É fantástico, né? E a gente percebe que o nosso público capta a nossa mensagem. Você fala, o Oséias fala e quem está em casa é quem tira as suas próprias conclusões. Muito obrigado, essa mensagem, ela nos emociona, sem dúvida alguma. Parabéns, Oséias, mais uma vez dando show de conhecimento, desmentindo os esquerdistas, o Divino Pires. Né? Rafael, pois não. Eu consegui localizar aqui as fontes da pesquisa, mandei para você já também. É uma fonte feita com os dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, comparando com o DataSUS. Tá? E aí ele faz um estudo comparando, inclusive, com pesquisas internacionais. E é um estudo bem detalhado que conclui, ao final, aquilo que eu disse aqui. Que mais homens são vítimas de violência doméstica do que mulheres. Eu não falo isso com nenhum prazer. Pelo contrário, eu acho que não tem que ter ninguém vítima de violência. Eu acho que homem não tem que agredir mulher e mulher não tem que agredir homem. Agora, nós temos que comunicar a verdade com a população, porque isso nos permite
identificar a verdadeira raiz dos problemas, sabe? E não se transformar isso numa guerra de sexos que serve exclusivamente para a promoção política de alguém que se apresenta como defensor de um lado. Isso não está correto. Okay. Isso, inclusive, Rafael, precisa ser desmistificado no Brasil. Okay. Tem um indicador, Índice de Pesquisa Econômica Aplicada, a violência contra a mulher, de 1995 até 2015. E lá, o IPEA, gente, ele é um instituto gigante que desenvolve estudos sobre economia e sobre mercado. Inclusive, o Banco Central utiliza parte das pesquisas do IPEA para criar suas projeções econômicas. Então, assim, esse estudo tem o apoio da ONU e do Unicef e é um estudo maior, é o maior estudo sobre violência que nós temos contra a mulher no Brasil. Ok. Deixa eu registrar participações aqui no YouTube, a gente já está caminhando para o final. Maria Inês, muito obrigado. Cajisou, acho que é isso mesmo, muito obrigado. Lula disse que jaca não é uva para o povo do Enem. Maria Célia participando aqui conosco, muito obrigado. E Anina, todos os dias, ela diz o seguinte: Pereira, não é só porque a pessoa não é Lula que a pessoa seja Bolsonaro, abra a mente. O Ronivon Pereira participando aqui conosco, Daniel Feitosa, Mirilene Soares, o José, é tanta gente, Lenis Nogueira, muito obrigado. Valdinei Paiva, tem que dar um impeachment para esse governo, enfim. E a gente está chegando no finalzinho e o nosso resultado da enquete até o presente momento. Lula deve demitir Flávio Dino? Sim, 87%, não, 14%. Tempo esgotado do programa. E que audiência! E vou aproveitar essa audiência para você se inscrever, se inscreva. É muito importante, é de graça. E você pode ter certeza que isso vai fazer com que a nossa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. E te peço mais, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam o nosso programa que ouve todo mundo, principalmente você. Osés Varão, muito obrigado. Rafael, eu que agradeço também ao professor João pelo debate, aos nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Grande abraço para você, professor João Coelho. Agradeço muito Rafael Vasconcelos, agradeço meu companheiro aqui, Osés Varão, e também toda a audiência que nós tivemos. Quem quiser seguir nas redes sociais, @JoãoCoelho10. Suas redes sociais, agora sou obrigado a... @Osés Varão, meu nome é com S e tem uma letra aí no meio do nome, você vai me achar em quase todas as redes. No Instagram você me acha no @Rafael Vasconcelos Jor. Fiquem com Deus e até a próxima.